Leão, seja muito bem-vindo à tua leitura para novembro de 2022. É uma leitura para Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver então. Vamos começar vendo quais as energias que estarão disponíveis para o teu mês. Quais as energias para Leão para esse mês de novembro? Leão. O livro. O chicote. E a chave. Eu vou deixar na descrição do vídeo meu WhatsApp, meu Instagram e Facebook. O Instagram já tá ali. E Facebook para leituras particulares, certo? Eu sinto que aqui é vocês descobrindo alguma coisa. Só que essa descoberta pode ser alguma coisa que traga um pouco de dor. É alguma coisa, é a descoberta de algo doloroso na vida de vocês. Então, assim, pode ser que esse algo doloroso que vocês venham a descobrir não seja nada sobre ninguém, não seja um segredo de alguém, não seja alguma coisa que alguém escondeu de vocês, mas alguma coisa que está dentro de vocês. Vocês tomando consciência ou tendo contato com algum sentimento interno, com alguma coisa que está dentro de vocês e que vai aparecer nesse mês de novembro, trazendo essas dores, permitindo que algumas dores venham à tona, tá? Mas essas dificuldades, essas dores que vão surgir, elas dizem respeito a questões emocionais. E elas surgirão de maneira provincial até, para que curas sejam feitas, finalizadas, providenciadas, realizadas. Essas dores descobertas, coisas que vocês vão sentir esse mês, elas têm uma... É como se fosse a espiritualidade que tivesse permitindo que essas dores acontecessem, porque de outra forma vocês não teriam acesso a essa força que vocês têm. É como se aqui vocês só conseguissem acessar uma força ou acessar um conhecimento, se não olhando para dentro, olhando para essas coisas que estão aí, mas que vocês ainda não haviam tido acesso. Através, é como se aqui eles fossem permitir na vida de vocês algumas dores no campo emocional, para que vocês possam mostrar o tamanho que vocês têm. Força, para que vocês possam mostrar a força que vocês têm. Rei de paus. A força espiritual. É como se vocês tivessem o potencial aqui, uma força, mas ainda não tivessem tido acesso a essa força. E aí, sabe,
É como se vocês estivessem usando parte dessa força para realizar as coisas, mas não estivessem usando a força em toda a sua magnitude. E aí essas dores acontecendo para que essa força ela seja acessada. Tá, e o que mais? O Pagem de Paus. O 10 de espadas. Cavaleiro de Copas. As de Paus. Mas assim, pode até, de novo, o Rei de Paus aqui no meio. Então, é energia de fogo, energia de vocês. Mas o que que tem aqui? A gente não tem um conjunto de cartas negativos. A gente tem aquelas dores ali que vocês vão acessar ou já estão aí acessando, que é uma forma de vocês tomarem consciência da força que vocês têm. Só que isso não é algo negativo, porque quando vocês entrarem em contato com essa força, vocês vão entender, quando vocês entrarem em contato com essas dores, vocês vão entender a força que vocês têm. E isso vai trazer para a vida de vocês uma estabilidade. E quando eu falo de estabilidade, não é uma simples estabilidade, uma simples coisa. A gente está falando de um 10 de ouros, que é uma estabilidade não só financeira, mas uma estabilidade emocional. Então, para além da estabilidade financeira, tudo é muito importante, o equilíbrio é muito importante. Mas bom, tu não alcança a estabilidade financeira se não tiver uma estabilidade emocional. E a estabilidade emocional, ela acaba sendo a energia principal que te move. Então, se tu tá emocionalmente desequilibrado, dificilmente tu vai conseguir realizar alguma coisa, seja lá o que for. Tanto físico, material e emocional. Então, o que eu vejo aqui é vocês correndo para essa estabilidade aqui. E essa estabilidade tem tem uma força vital aqui, tem uma força sendo renovada, tem o amor por algo que está começando, tem cura envolvendo toda essa questão, como a gente já havia falado, sobre cura, sobre acessar as dores, para que coisas que precisam ser curadas sejam curadas. Estremeceu o quarto. O 2 de ouros. O 10 de espadas. O sol. Rainha de paus. Página de ouros. Dez e 10, a gente está falando de finalização de ciclo. Então, é como essas dificuldades, elas têm correlação com finalizações de ciclos. Então, eu não sei se vocês tinham começado alguma coisa aqui, ou um relacionamento com alguém, ou tinham começado uma comunicação com alguém, que de alguma forma é como se assim, tu começou aquela comunicação com alguém, aquele contato com alguém, que pode ser aqui de qualquer gênero, de qualquer tipo, uma amizade, um relacionamento de qualquer tipo, e isso fosse te trazer sentimentos à tona, tu fosse ter contato com coisas que há muito tempo tu não tinha.
E isso, positivo, de maneira positiva, tu entrando em contato com determinadas coisas, com determinadas energias, te trazendo uma força, uma vitalidade, te trazendo uma alegria, uma realização. E aí, de repente, isso fosse finalizado, talvez de forma um pouco abrupta, e aí ficasse uma sensação assim de fogo de palha, de que eu me enganei, de que eu imaginei uma coisa que não era. Eu tinha tanta certeza, como eu tinha tanta certeza de alguma coisa que nem foi para frente, como eu tinha esse sentimento de certeza de que era. Depois de tanto tempo, eu senti em mim, eu senti na pele essa coisa nova e boa chegando na minha vida. Então, como de repente isso é uma finalização? E esse é o ponto chave dessa energia aqui de chicote que a gente estava falando. E aí tá vendo que o chicote, que o cavaleiro de copas, ele tá aqui, ó, com o chicote, ele tá junto com o chicote. Ele ficou ali junto com o chicote. Não por acaso, é óbvio. Porque aqui o que eu percebo é como se assim, era uma situação que estava se encaminhando para um sentimento legal, mas de repente foi rompido de alguma forma isso. E aí eu ia falar de autossabotagem, de alguma coisa do tipo. Pode não ter sido nada disso, tá? Pode simplesmente ter sido providência divina para que tu acessasse, para que tu tivesse acesso a essa força que tu não estava conseguindo ter. Então, por que veio isso tão grandioso? Por que isso aconteceu de forma tão rápida e foi tão grande e tão intenso? Justamente para que tu bote para fora isso, essa tua força de lidar com isso. Tá, porque aqui a gente tem esse chicote e aí tem esse as de paus que ele tava. Deixa eu ver, não, ele tá assim, ó. Tá exatamente assim essas cartas. Então, o princípio disso que tu começou é que a chave para acessar essa coisa que tu precisa acessar. Essa coisa que tu começou, esse as de paus, ele tá aqui com a chave. Então é como se essa situação, ela fosse a chave para uma energia espiritual trabalhar aí, lidar na tua vida ou acessar essas coisas. Então, isso que tu começou foi um propósito para te gerar cura. Isso que está acontecendo agora, esse romper de forma violenta, até vamos dizer assim, dolorosa, difícil, foi para que tu tivesse acesso a essa força. É como se fosse, agora tu vai ter que mostrar a força que tu tem. Agora tu vai ter que trazer à tona, trazer, iluminar, clarear, trazer toda essa força, todo esse potencial, toda a tua potência espiritual, toda essa ligação que tu tem com o lado mais místico, toda essa ligação que tu tem com o lado oculto, com o mistério, com o misterioso, ele precisasse vir à tona para te ajudar a lidar com isso, tá? E aqui tem esse pajem de ouros que me fala também, fala de uma inocência, fala de alguma coisa no começo, algo que era só uma semente e que eu plantei com tanto empenho e que eu estava colocando ali tanto amor e que eu estava lidando com essa semente como se fosse algo muito grandioso e algo que fosse realmente germinar e me dar muitos frutos. Mas de repente eu vi aquela semente que eu plantei com tanto amor não brotar, tá? E a gente tem uma dor aqui. Tá, que mais? O 9 de paus. Pede persistência.
Porque tu não tá tendo visão do todo. Tu não tá vendo a finalidade disso na tua vida. É como se aqui tu não tivesse noção do porquê isso tá acontecendo. Tu sabe que tu tá enfrentando um momento de dificuldade, mas tu não entendeu ainda o porquê. Essa finalização, aqui tem esse 8 de copas também, que também é uma situação de deixar algum lugar, alguma coisa. O cavaleiro de paus. 9 de copas. Eu tô entendendo. Entendi tudo. Essa situação que vai acontecer, esse chicote, que é a chave, essa dor, esse problema, essa dificuldade, que é a chave para uma cura, que é a chave para tu mostrar. É como se fosse o botãozinho que liga para que tu mostre a tua força de lidar com isso, para que tu acesse forças mais sutis, mais elevadas, para tu lidar com uma situação de dor e de dificuldade. Força essa que tu não está usando todo o teu potencial. Como se a espiritualidade viesse e te dissesse: tu está usando a tua força para realizar uma coisinha e outra, mas tu não está usando todo o teu potencial para acessar, para de fato fazer a diferença. Aqui a gente tem alguém desistindo de uma situação por considerar, julgar que era fogo de palha. Só que quando tu desiste de uma situação porque tu julga que ela é fogo de palha, que ela é mais uma situação que era só fogo de palha, aquela sementinha que eu plantei, que eu estava ali cuidando, que eu estava ali regando com tanto amor, de repente se desfez, não era nada daquilo que eu pensava, era fogo de palha e eu me enganei, indo embora. Aqui tem uma falta de confiança na sua intuição e na sua espiritualidade, porque mesmo as coisas que contrariam a nossa vontade são permitidas pela espiritualidade para o nosso crescimento e aprendizado. Então, essa situação, se ela continuasse assim, tu ia carregar para ela algumas dores, algumas coisas que ainda precisavam ser revistas, para que tu chegue numa situação nova, com uma energia também nova, renovada, sabendo lidar com aquilo da forma que aquela situação merece. E aí, tu vira as costas para uma coisa que é algo que tu queria e estava buscando na tua vida, por julgar que essa coisa era fogo de palha. Olha como é que estão essas cartas. Tu saindo de uma situação que era algo que tu queria muito e que tu não estava enganada quando tu acreditava que era uma sementinha de algo precioso e que tu queria muito cultivar porque tu acreditou que era a sementinha que tu esperava, tu indo embora dessa situação por julgar que era fogo de palha. Tá muito difícil, não é o que eu pensava. Eu não tô vendo uma saída legal para isso. Tem muita coisa acontecendo. Não é assim que eu imaginei que seria essa situação. Eu achei que seria calmo, tranquilo, de paz, porque quando as coisas que a gente quer muito e que vem do alto e que são conexões de alma e que é o emprego do teu, que é o meu propósito, que é tudo aquilo que eu queria, vem com calmaria, com leveza, acontece de forma natural. As coisas podem fluir quando é o teu propósito, quando é uma conexão de alma, pode acontecer de maneira fluida. Mas não significa que vai ser tudo calmaria. Porque justamente quando a gente vai de encontro a algo que mexe com a nossa alma, coisas que estão muito lá no fundo acabam vindo à tona. Porque mexeu, conectou, tá alinhando. É como se o alinhamento ele tivesse sendo feito, tá?
e automaticamente vai mexer com outras coisas para que essas outras coisas também venham a se alinhar. E aí o que eu tô vendo aqui é como se tu pegou essa sementinha, tu sentiu, tu pegou essa sementinha e tu tá aqui oferecendo ela para alguém. Mas é como se esse alguém, ele, tu, na tua percepção, tu achasse, ah, não, eu achei que era, eu quis entregar essa sementinha para essa outra conexão, para essa pessoa, para essa situação. Eu achei que era, mas eu me enganei. Me enganei. Tá muito turbulento. Não é o que eu queria. Tá? É fogo de palha. Pensando muito sobre a situação e muitas vezes, pessoal, determinadas situações, quando a gente fala de conexões mais profundas, de coisas mais sutis, não tem como racionalizar, porque não, a mente ela não alcança esse tipo de energia, tá? São coisas muito sutis, coisas que vêm da alma, coisas que vêm do coração. A mente não, ela não acessa. Emocional. Vamos ver como é que vai estar emocional para Leão no mês de novembro. Tem uma satisfação. Tá, é como aqui se tu achasse que para muitos essa situação aqui é uma conexão romântica, então é como se tu achasse de amor, tá? Que é melhor eu ver essa situação de longe, porque moralmente isso não é certo, isso não é legal, isso não vai dar certo. Só que isso que tu tá pensando é uma autossabotagem, porque essa conexão, ela é sim aquilo que tu queria. Ela é a conexão que tu estava esperando. E aqui a gente tem uma imperatriz que fala de fertilidade, o louco e o carro, olha só, e o as de ouros. Ou seja, é o que tu queria. Tu estava certa quando tu ofereceu essa semente. Tu estava certa quando tu acreditou que mesmo que fosse uma coisa assim, que tu teve um pequeno contato com isso, que tu mal conheceu, ou que tu nem tocou, ou que tu tocou uma vez, seja no teu propósito, seja, a gente está falando de uma pessoa, não importa. Um primeiro contato muito rápido, algo que tu viu assim, nem teve crescimento, nem tem por que eu me importar tanto. Mas sim, porque a gente está falando aqui de coisas mais sutis e mais profundas, tá? Então aqui tem alguém julgando que vai tomar que vai tomar a decisão certa de se afastar dessa situação. Ah, não, eu reuni aqui os meus pensamentos e eu entendi que não, o que eu estava pensando está errado. Moralmente essa conexão não é certa. Mas esse pensamento, essa atitude, porque o que eu tô vendo aqui? Tu tentando primeiro racionalizar algo que é sutil e que não tem como ser racionalizado, e outra, tu julgando as coisas pela tua visão limitada das coisas. Porque a gente, nesse plano, a gente tem uma visão limitada das coisas. Ou seja, tu tá olhando essa situação por esse ponto de vista, atrás dessas pedras, sem ter uma visão mais ampla, nem do que está lá na frente e nem da razão para essa conexão estar tá acontecendo dessa forma. Então, tu está julgando por uma pequena fração que tu está conseguindo perceber. E a pequena fração que tu está conseguindo perceber, ela está te dizendo que essa é uma situação que não tem saída. Essa é uma situação que não tem resolução. Eu não tenho como resolver isso. Tá muito turbulento, meu barco tá quebrado, eu não consigo seguir em frente. Não dá para seguir viagem com o barco quebrado. Não dá para me conectar com alguém que já tem uma família para quem servir, tá? Mas
há coisas, e eu não estou falando de todas as coisas, e para quem for vai me entender, há coisas que têm propósito na vida da gente. Então, mesmo aquelas coisas que a gente olha para elas e não consegue entender como poderia resolver, eu não vejo uma solução. Deus tem uma solução. A tua mente pode não ter, mas Deus sempre tem uma solução. Vamos ver então financeiro. Como é que vai estar financeiro para Leão? Sabe o que apareceu aqui? O 7 de paus e a força. Como se fosse um resumo de tudo que a gente veio traçando até agora. De tudo que veio, tudo que está aqui na mesa, essas duas cartas vieram para resumir. Existe aqui um conflito interno, de tu não entendendo por que as coisas aconteceram dessa forma, por que essa dor, por que esse sofrimento, por algo que mal tinha começado, ou eu coloquei ali também uma certa expectativa, porque eu confiei na minha intuição, acreditando que aquilo era, e no fim a minha intuição estava errada e não é coisa nenhuma, tua intuição não está errada, é tu que não está tendo paciência, talvez, persistência ou confiança suficiente para entender que sim. Porque aqui tem também a carta da força. É como se fosse assim, esses conflitos é para que tu mostre a tua força. Mostra a tua força. Mostra como é que tu pode lidar com isso, como tu sabe lidar com isso. Tu. Sem pensar no que como os outros vão lidar, como os outros fariam. É como tu faria. Financeiro. A justiça. Equilíbrio financeiro, mas vão ter que lidar com essas emoções aí. E 9 de ouros. Tem um equilíbrio aqui. A justiça fala de equilíbrio, de equilibrar as forças, de equilibrar as situações. Então aqui é como se tu, tu vinha talvez traçando alguns objetivos aí, meio que talvez se sentindo um pouco insegura, mas esse 9 de ouros, o 9 de ouros com a justiça, é uma carta que fala de alguém que tem total condição de cocriar aquilo que quiser, de criar aquilo que quiser e de realizar aquilo que quiser, porque tem condição financeira para tomar conta da sua vida e fazer aquilo que quiser. Não preciso da opinião de ninguém. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero e eu posso fazer do jeito que eu quero. Talvez essa autoconfiança também seja algo que vai ser desafiada com esse outra situação que a gente está vendo aqui. Porque é uma situação que talvez tu vai te sentir um pouco fora do controle. Diferente dessa outra área financeira aí que está em ascensão, que está melhorando, que está se equilibrando, que é um período de fertilidade, é um período de criação, e de novo essas cartas no fundo, as mesmas cartas, de novo. Quer dizer, diferente desse período, é como se fosse algo oposto. Bom, aqui eu não tenho controle de nada. Aqui eu não sei como fazer. Aqui eu tô perdida. Perdido. Conselho final para Leão. Conselho final para Leão. A Rainha de Ouros. E o Eremita. Então, assim, essa
essa coisa que vai acontecer aí é uma coisa que hoje ela tá te trazendo dor para tu mostrar a tua potência, a tua força, mas que não é só para isso. É também para acontecer aqui uma transição, uma elevação. É como se aqui tu fosse subir de nível, ou um relacionamento que passa por uma transformação, ou tu mesmo, teu mental, teu emocional, passando por essa... É como aqui tem uma inteligência, uma elevação intelectual, tá? E aí, o que tá me falando aqui é que com toda essa segurança que tu tem, essa autossuficiência e essa autoconfiança, busca essa autoconfiança e usa ela nesse teu momento. Usa toda essa potência, essa autoconfiança e faz e vai atrás, porque esse é o teu momento de cura, esse é o teu propósito, é o teu propósito. Então, faz acontecer, vai atrás da tua cura e do teu conhecimento interno, porque isso aqui vai te causar, vai te resultar nessa lamparina que vai iluminar o teu caminho. Esses acontecimentos serão a luz no teu caminho. Vai ser a força que vai te impulsionar no teu caminho. Então, usa essa persistência, usa essa força para olhar para isso e perceber que isso é uma oportunidade de cura também. Certo? É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.